Boa noite. Olá, boa noite, galera. Aí, queria me apresentar para vocês. Eu me chamo Vívia. Oi, Murilo, tudo bom? Olá, boa noite. Tava aqui só comentando para eles que eu me chamo Vivian, sou coordenadora de projetos daqui do CREA Júnior e hoje, com muito prazer, estamos iniciando esse projeto, né, o Viva Sua Profissão, onde a gente vai trazer lives trazendo temas específicos de cada engenharia. Então, a primeira é com você, esse profissional maravilhoso sobre orçamentos de obras, né? E aguardem que terão os próximos. Fiquem ligados também que assim que acabar a live, a gente vai disponibilizar um teste de proficiência para vocês ganharem o certificado. Quem acertar 70% do teste vai ter direito a certificado, beleza? Vou colocar aqui o tema, fixado. Murilo, então nós podemos dar início. Você pode se apresentar, fazer as honras enquanto o pessoal está entrando. Bem, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Murilo Reis, eu sou engenheiro civil formado já há 17 anos e inicialmente atuei muito na área de construção mesmo, construção de grandes obras como resorts, prédios habitacionais, condomínio também residencial, loteamentos. E aí, então, eu comecei a fazer concursos meio que por brincadeira, né? Sem nenhuma pretensão, nunca estudei especificamente para nenhum concurso, mas, felizmente, eu comecei a ser aprovado em alguns concursos enquanto trabalhava normalmente na construção civil. E aí, então, desde 2007 que eu fui aprovado em um concurso, hoje eu sou engenheiro de um banco público, né, onde a gente trabalha exatamente com análise de projeto, com análise de orçamento, com análise de licitações, né, e todo o acompanhamento das obras públicas. Então, a minha experiência maior em orçamento é nessa área, né, e foi aí que eu percebi, então, uma carência muito grande nos profissionais que estão no mercado de trabalho nessa área de orçamento, né. E aí também, além dessa parte, né, profissional, eu também fiz 4 pós-graduações na área de engenharia, engenharia ambiental, engenharia de segurança, engenharia de produção e engenharia de avaliações, e fiz um mestrado também na área de saneamento. Dou aula numa faculdade, sou coordenador de pós-graduação de outra faculdade e sou vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Maranhão, além de diretor da Federação Nacional. Então a gente também tem esse trabalho na rede social para poder tentar levar para o pessoal um pouquinho de conhecimento, enfim, fazer com que a engenharia brasileira melhore. E muito feliz aí pelo convite do CREA Júnior de Salvador e podem contar comigo para o que precisar. Ótimo, eu conheço o seu trabalho, sou uma fã, viu? Então, aqui começando com o nosso conteúdo, né, da nossa live, que é orçamento com inteligência. Eu queria que você me contasse assim, quais são as etapas de um orçamento? Aquelas etapas essenciais que tem que ter. Bem, vamos lá. Primeira coisa, de tudo e qualquer serviço que a gente for fazer dentro da engenharia, é preciso que eu tenha a matéria-prima, né? E qual seria então a matéria-prima para que eu possa fazer um bom orçamento? Então, para que eu possa fazer um orçamento, eu preciso ter o que eu chamo de projeto, tá certo? Agora, para muitas pessoas, quando pensam a palavra projeto, que vem na cabeça? Vem a planta baixa, o corte, a fachada, a cobertura. Isso é apenas uma parte do projeto. Por quê? Porque para que eu tenha um projeto completo, eu preciso de ter a parte gráfica, que é o desenho, mas preciso ter também um memorial descritivo, onde vão constar, por exemplo, as especificações técnicas. Se eu não tiver uma dessas duas peças, é muito difícil eu fazer um bom orçamento, porque eu posso até, se eu tiver uma planta baixa, um corte, uma fachada, eu posso até identificar os serviços. Eu sei que aqui vai ter uma parede, eu sei que aqui vai ter um revestimento, sei que aqui vai ter uma porta. Só que se eu não tiver essas informações, eu não sei que tipo de revestimento, que tipo de parede, que tipo de porta. Então, por isso que as especificações técnicas são fundamentais. Então, esse é o ponto base, tá? Eu ter os projetos para que eu possa fazer esse levantamento. Aí, obviamente, que o ideal
seria que o profissional tenha alguma experiência para ele conseguir ler e interpretar os projetos. Isso vai fazer com que muitas pessoas digam o seguinte: mas Murilo, se por exemplo eu sou engenheiro e não tive nenhum tipo de experiência, eu não posso fazer um orçamento? Olha, você pode, só que a chance de você errar é muito grande. E aí o que eu faço nesse caso? Pessoal, entenda uma coisa, mesmo eu com 17 anos de formado, eu não sei tudo. Isso não é nenhuma vergonha. Então, se porventura aparece para mim um serviço onde eu não me sinto preparado, onde eu não tenho experiência para realizar, a primeira vez que eu for fazer esse serviço, eu faço o quê? Chamo um colega para fazer junto comigo, para que eu possa aprender com ele. Nesse primeiro serviço que eu pegar, eu posso até ganhar pouco ou ganhar bem menos que ele, porque na verdade esse colega que eu vou chamar é que vai trazer a experiência dele. Mas eu vou estar ganhando uma coisa muito importante, que é conhecimento, que é aprendizado, que é experiência. Para que eu possa, então, num futuro serviço igual a esse, eu sinta a segurança necessária para que eu possa realizar sozinho. Então, beleza. Tendo o projeto, identificando no projeto todos os serviços, né? Quando eu falo projeto, só lembrando, parte gráfica mais especificações. Identificando todo esse serviço, eu vou para uma outra parte que é quantificar. Quantificar é saber o seguinte: tá, eu sei que tem parede nesse projeto, mas quantos metros quadrados? E aí eu vou precisar fazer então esse levantamento do projeto, né? Pegar lá todo o perímetro da edificação, multiplicar pelo pé direito, etc e tal. Isso para todo o serviço da obra. Depois que eu fizer isso, levantei os serviços, sei as quantidades, eu preciso saber o seguinte agora: quanto que custa 1 metro quadrado ou 1 quilo de cada serviço que eu vou fazer na obra. Exemplo, tá, eu sei que tem 100 metros quadrados de alvenaria, mas quanto custa 1 metro quadrado? E para isso eu vou criar o que eu chamo de composição de custo unitário. As composições de custo unitário seriam todos os materiais, equipamentos e mão de obra que eu preciso para fazer 1 metro quadrado, por exemplo, de alvenaria, tá certo? Como é que eu faço isso, Murilo? O ideal seria que cada profissional, cada empresa, ao realizar os serviços, pegasse uma pranchetinha e anotasse isso. Olha, meu operário está levando, por exemplo, 1 hora para fazer 2 metros quadrados. Então, fazia o levantamento na obra. A grande realidade é que a maioria das pessoas não fazem isso. Então, o que acontece? Existem hoje umas tabelas prontas de composição de custo. Por exemplo, o TCPO, por exemplo, o SINAP, mas eu volto sempre a bater nessa tecla. A gente não pode ficar dependente dessas tabelas. O ideal é o profissional, ao longo da carreira, ir construindo as suas composições de custo, porque assim eu vou ter uma assertividade maior dentro do meu orçamento. Então, só para poder concluir. Então, se eu peguei e levantei o serviço, tenho os quantitativos e tenho o valor unitário agora, que eu criei a composição unitária, eu fiz o que eu chamo de custo direto da obra, que é o custo dos serviços. Tá? Só que muita gente esquece de mais duas coisas, que eu tenho alguns custos que não são serviços da obra, que eu chamo de custo indireto, que é o quê? O custo de toda a estrutura para que a obra possa acontecer. E aí vai envolver, por exemplo, canteiro de obras, administração local da obra, impostos, taxas que eu tiver que pagar, ART, etc. e tal. E por último, depois que eu somei esses custos diretos mais os indiretos, eu vou para o BDI, tá certo? Que vai envolver aí o lucro e as despesas indiretas, incluindo, por exemplo, os impostos que a empresa vai pagar ao finalizar essa obra. Né? A tua pergunta foi bem ampla, então eu precisei de um tempinho maior para poder respondê-la com detalhe. Imaginei. Você falou aí do SINAP. Em quais casos você indicaria para a pessoa utilizar o SINAP? Bem, vamos lá. Primeira coisa que é preciso entender é que existem orçamentos de obras públicas e orçamentos de obras privadas. Por exemplo, vamos imaginar que um colega, um de vocês, futuramente preste serviços para uma prefeitura ou passe no concurso e seja um engenheiro concursado dessa prefeitura. A prefeitura, o governo do estado, a companhia de águas e esgotos, enfim, todos os órgãos públicos que tiver, para que ela possa contratar uma empresa para executar uma obra ou um serviço, ela precisa de fazer o que eu chamo de processo licitatório. Nesse processo licitatório, um profissional de engenharia ou de arquitetura vai elaborar os projetos e o orçamento base. Esse orçamento base, ele é um orçamento que, de acordo com um decreto, tá? Para quem quiser anotar aí, decreto 7983 de 2013, se esse recurso for um recurso federal, um recurso da União, né?
eu sou obrigado a utilizar o SINAP como referência. Então, a pessoa que vai elaborar o orçamento de referência de uma licitação para a obra pública, ele é obrigado a usar o SINAP, tá? Inclusive, lá no SINAP tem os custos já de todos os serviços, tá certo? Agora, se eu tenho uma empresa e vou elaborar um orçamento para um cliente, seja ele um cliente privado, ou seja que eu, empresa, participar de um processo público, de uma licitação, eu vou elaborar o meu orçamento com base das características da minha empresa. Então, eu não sou obrigado a utilizar as referências do SINAP. Agora, volto para aquela tecla anterior. Se a minha empresa ainda não tem os seus bancos de dados de composição de custo, para que eu possa fazer o orçamento com base na minha realidade, só me resta uma coisa para poder fazer o meu orçamento. É buscar essas informações, seja no TCPO, seja no SINAP. Mas, volto a dizer, o ideal seria que isso só fosse feito quando a empresa está começando, que ainda não tem como levantar esses dados. Mas, para mim, é inadmissível uma empresa que tem já uma experiência, que já executou várias obras, não ter ainda levantado essas composições para o serviço. Porque, imagina só, o SINAP tem lá, olha, para poder fazer uma parede de alvenaria, eu vou gastar 25 tijolos, um exemplo. Será que na tua obra tu está gastando só 25? Será que tu não está gastando menos ou mais do que isso? Eu só vou saber se o quê? Se eu medir, se eu gerenciar a minha obra. E essa informação que eu meço em uma obra vai servir como base para que eu utilize nos meus futuros orçamentos. E aí eu vou ter uma assertividade maior, ok? E, consequentemente, as tabelas do SINAP, ela pode te encarecer o seu orçamento e aí você gastar mais ou então gastar menos, preparar menos, baseado na sua realidade, né? Isso. Porque assim, tem duas coisas diferentes. Uma coisa são as composições, né, onde lá vai ter, por exemplo, o consumo de material e a produtividade do operário. Nesse ponto, eu até acho que o SINAP é relativamente muito bom, né? Nesses índices que eu posso chamar assim de consumo e de produtividade. Agora, o SINAP ele também bota os preços. E aí os preços, sim, é que a gente tem algumas coisas que poderia passar mais uma live inteira falando só sobre o preço do SINAP, porque tem muitas características, muitos detalhes. Agora, os preços do SINAP, em sua maioria, eles são mais altos do que os preços do mercado local. E por que isso acontece? O SINAP, quem faz a pesquisa de preços dele é o IBGE. O IBGE ele faz uma pesquisa nas capitais, tá certo? De todas as cidades brasileiras, todo mês. E nessa pesquisa, por exemplo, vamos imaginar que o IBGE esteja pesquisando o preço do cimento. Ele vai em 3 lojas de material de construção, em 3 lojas de material de construção. Ele não vai na fábrica e nem no distribuidor. Ele vai em 3 lojinhas aí do bairro e pergunta o seguinte: quanto custa um saco de cimento? E aí ele vai lá e pegou, olha, ele encontrou 3 lojas com valor R$ 22,00, R$ 25,00 e R$ 30,00. Tá. Qual o preço que vai lá para o SINAP? É o preço do meio entre os 3 pesquisados, ou seja, o preço de 25. Então, primeiro, ele não pega o mais barato. Segundo, ele não leva em consideração uma compra de grande quantidade, ele pergunta quanto é que custa um saco só, e ele não pergunta isso nem na fábrica e nem no distribuidor. Então é lógico que a tendência de um construtor é quando for comprar o cimento, comprar de um saco. Não, ele vai comprar logo de grande quantidade, preferencialmente de um distribuidor, e com isso, qual é a tendência? Dele ter uma diminuição de preço bem alta em relação ao valor lá do SINAP, tá certo? Então, por isso que os preços do SINAP a gente tem que tomar muito cuidado, que realmente, como tu falaste, encarece muito o meu orçamento na hora de eu apresentar para um cliente. E aí o que acontece? No mercado onde tem várias construtoras disputando, geralmente, e principalmente quando é no caso da obra pública, quem é que vai levar a contratação? Quem que vai ganhar a obra e quem que vai executar a obra? Aquela que apresentar o menor preço, ok? Sim. Eu tenho uma pergunta aqui também. É interessante o engenheiro ele realizar uma estimativa de custo para ter uma base assim no início do orçamento, do seu projeto, que ele está pensando em projetar alguma coisa, ele fazer uma estimativa do custo. Você acha interessante isso? Exatamente. Isso é uma coisa que, na verdade, é fundamental. Por quê? Imagina que eu, por exemplo, tenho um terreno e pretenda construir a minha casa, né?
Então, nos meus sonhos, eu imagino a minha casa igual essas que eu vejo na internet, né? Com piscina, Todo mundo. cascata e tudo. Pois é. Só que o que acontece? Se eu começo a fazer um projeto desse, né? De uma casa dos meus sonhos, e aí eu começo a executar, eu mando fazer os projetos, eu já gastei para fazer o projeto, aí eu começo a executar a obra, e o que acontece? Se eu não tiver nenhum tipo de planejamento, a tendência é que eu perceba o seguinte, pô, essa casa aqui eu já gastei já meu dinheiro todinho, ainda não saiu nem da fundação. Então, para que eu possa fazer um projeto que seja execuível, que eu tenha condições de executar, antes de eu elaborar os projetos, eu preciso pensar que se ele é viável. Então é para isso que serve a estimativa de custo, que também é chamado de orçamento paramétrico. É quando eu ainda não tenho os projetos completos, eu quero ter uma noção do valor. Então, por exemplo, eu fiz aqui uma planta baixa aqui da casa dos meus sonhos. Aí eu vou lá e meço quantos metros quadrados tem essa casa dos meus sonhos. Eu tenho, por enquanto, só um rabisco no papel. Ah, essa casa tem 100 metros. Tá, eu quero saber quanto mais ou menos custa essa casa. Existem umas tabelas, novamente, tabela do Sinap, e existe também a tabela do Sinduscon, né, do Sinduscon de cada estado, que é a tabela do CUB, Custo Unitário Básico de Construção. Lá vai ter um valor estimado por metro quadrado para alguns tipos de edificações. Então, por exemplo, casas de alto padrão. Lá tem, olha, aqui em Salvador, aqui na Bahia, para executar uma casa de alto padrão, o valor estimado é, estou dando um exemplo, R$ 1.800. Então, aquela casa dos meus sonhos, de 100 metros quadrados, se eu multiplicar por 1.800, eu já vou saber quanto vai custar a execução dela aproximadamente. E aí eu vou ver o seguinte, isso aqui cabe no meu bolso? Se cabe, o que eu vou fazer agora? Mandar fazer os projetos detalhados, completos, executivos para eu fazer a obra. Opa, não cabe no meu bolso isso aqui. Então, antes de eu gastar dinheiro mandando fazer projeto, eu já, vou ter que diminuir essa casa aqui. Não dá para fazer uma casa com 100 metros porque meu bolso não aguenta. Então, eu diminuo 70 metros. Agora dá? Faça a calculadora. Deu. Mando fazer projeto. Dessa forma, eu só vou fazer projeto e só vou começar uma obra se ela tiver viabilidade. Tá certo? E isso no Brasil não é feito em muitos casos. Tanto que a gente tem, nas cidades brasileiras, muitas obras abandonadas. Ou seja, obras que foi iniciado e aí, por falta de planejamento financeiro, por falta dessa análise de viabilidade, o dinheiro da obra acabou e a obra ficou lá. Tá? Então, se eu tivesse feito uma análise de viabilidade, se eu tivesse feito um orçamento paramétrico, uma estimativa de custos, a gente evitaria essa possibilidade dessas obras inacabadas e paradas no Brasil. É verdade. O que tem muito no... É porque o brasileiro, geralmente, ou ele começa uma obra e para no meio, ou ele demora muito de concluir, mesmo não parando ali no meio. E isso acho que é uma realidade que a gente tem que começar a mudar. Nós engenheiros, temos que tentar mudar essa realidade, porque quanto mais a gente fazer obras com otimização, melhor vai ser. A inovação está aí, né? Exatamente. E uma coisa muito importante é a gente fazer com que haja uma valorização do trabalho do profissional. Porque se a gente tem esses problemas, é exatamente porque a gente hoje, em nível geral de Brasil, não valoriza muito projeto, não valoriza muito orçamento. As pessoas querem te chamar para te pedir uma dica. Ei, eu estou fazendo minha casa aqui, vem aqui para te dar uma dica, para te dar uma olhadinha. Tem muito isso, né? E eu sempre faço uma comparação com um médico. Vamos imaginar que eu encontrei um médico amigo meu e disse, rapaz, eu tô com uma dor aqui, o que será? Ele vai dizer, olha, eu tenho que fazer um exame, vai lá no meu consultório. Ele não vai te dar uma dica no meio da rua, como nós engenheiros acabamos muitas vezes fazendo, né? E isso desvaloriza muito a profissão. Então, para que a gente possa ter uma engenharia melhor no Brasil, é preciso que haja uma valorização dos serviços dos engenheiros, tanto projeto quanto orçamento. E aí é por isso que a gente vê, às vezes, em outros países, né, em países que a construção civil está muito avançada, tu vê Dubai, tu vê na China, tu vê que às vezes uma obra que no Brasil demora anos, lá demora meses. Mas a gente não pensa que para poder a obra lá ser rapidinha, significa que houve um tempo enorme de planejamento e projeto antes. Eles passam 2 anos projetando para executar em 6 meses.
Aqui a gente quer planejar e fazer o projeto em 3 meses e aí a obra demora 3 anos, né? Então, Sim. e cheio de problema, porque um projeto mal feito, um projeto não detalhado e feito de qualquer maneira, vai fazer com que aconteça o quê? Vai fazer com que na hora da execução da obra, o engenheiro falta ficar doido. Porque olha, isso tem uma tubulação que está atravessando, vai atravessar uma viga, eu faço o quê? Tudo isso podia ter sido resolvido se houvesse uma fase de projeto bem estudada, bem detalhada. E aí, só para poder já botar mais uma pimenta na nossa conversa, uma coisa que vai ajudar muito e já está ajudando a construção civil de uma maneira geral e a engenharia é o BIM, né? Porque no BIM eu vou conseguir trabalhar com vários profissionais ao mesmo tempo e resolver as interferências antes do que chegar na obra. Então, olha só, meu amigo aí, auditor do TCU, o Gustavo, falando que fora que na China é uma ditadura. Isso também tem alguma influência. Você falou do BIM, é muito interessante. Eu já vi alguns projetos e é muito legal ver como aquele projeto fica muito similar ao que está na realidade. Então, às vezes, a gente pode passar muito tempo planejando, mas quando a gente chega na realidade, né, na execução, se torna algo muito próximo. E fora o compartilhamento do projeto. Por exemplo, como é que é a construção civil antes do BIM, né? Vamos imaginar que eu queira fazer um prédio. Existia uma sequência seguinte. Primeira coisa, eu fazia um levantamento topográfico, depois passava aquilo com o arquiteto finalizava o serviço dele, eu passava para o projetista estrutural e para os projetistas de projetos complementares. Cada um tinha uma etapa. E o que acontece é que muitas vezes eram profissionais diferentes, né? E que eles muitas vezes não conversavam entre si. Agora não, com o BIM eu tenho a possibilidade de fazer com que todos os profissionais trabalhem ao mesmo tempo, cada um no seu escritório, naquele modelo. Então é muito mais fácil identificar qualquer tipo de situação, né, de interferência de um projeto no outro, ainda na fase de elaboração. Fora que, no caso, por exemplo, dos orçamentos, vai eliminar aquele trabalho braçal, por exemplo, de levantar quantitativo, que eu preciso medir a área, calcular ali a área, o volume, etc. e tal. Que isso é uma das coisas que mais causa erros até entre um orçamentista e outro. Às vezes um utilizou um critério para levantar os quantitativos, o outro usou outro critério, e com o BIM não, na hora que eu modelo aquilo, né, não tem como ter errada. O quantitativo está ali especificado, desde que, claro, a modelagem seja feita de forma adequada. Inclusive, até eu tenho um TCC de uma aluna minha que foi sobre isso. Ela pegou uma obra que já estava licitada e contratada, modelou em BIM e viu as diferenças de quantitativo entre o que era realmente, né, de acordo com o modelo em BIM e de acordo com o que estava lá no orçamento. Bem interessante isso. Poxa, muito legal mesmo. E é interessante você falar de licitação, porque eu tenho uma pergunta sobre isso. Eu queria saber o que um orçamento precisa ter de diferencial para conquistar uma licitação. Olha só, de maneira geral, na Lei 8666, para obras, eu tenho como a empresa vencedora, a empresa que vai assinar o contrato e executar a obra, aquela que apresentar o menor preço. Por que isso acontece, Murilo? Por que não é, por exemplo, a que constrói melhor? E aí eu vou dizer aqui rapidamente aqui o seguinte. Para que uma empresa participe de uma licitação, ela tem que garantir, ela tem que comprovar que ela já executou uma obra com uma complexidade parecida com aquela. Ou seja, a empresa sabe executar aquele tipo de obra. Isso se dá através do quê? Dos atestados. A empresa e o profissional, ao executar uma obra, é como se ele fosse ali acumulando uma experiência. No caso do profissional, quem vai garantir essa experiência para ele é exatamente a emissão da RT. E aí o pessoal que fica chateado com o CREA, etc e tal, e não entende a importância da RT, a RT, uma das principais importâncias é isso. Aquilo ali vai criando um histórico do profissional. Então, ao participar de uma licitação, é exigido lá que o engenheiro da obra demonstre que já executou um serviço X de acordo com o tipo de obra. Ele vai lá no CREA, pega esse documento e, olha, eu já executei, está aqui, de acordo com as RTs de obras anteriores minhas, tá certo? Ora, se a empresa sabe executar aquela obra porque ela já comprovou isso, e se nós temos um projeto
que é o mesmo para toda e qualquer empresa que vai ganhar esse processo licitatório. E se nós vamos ter uma fiscalização para garantir que a empresa vai executar a obra de acordo com o projeto, qualquer empresa que ganhar vai fazer a obra com qualidade, tá certo? Por quê? Porque o projeto é o mesmo e vai ser fiscalizado. Então, a empresa que vai levar aquela obra é que vai prestar o menor preço. Para apresentar o menor preço, tem duas coisas que são muito importantes. Primeiro, é uma boa cotação. O que é a cotação? É eu pegar aqui meu telefone, ligar para os meus fornecedores, ir lá e saber qual é o menor preço que ele pode fazer no concreto, na brita, na areia. A pesquisa de preço é fundamental, tá certo? Para que eu possa ter um orçamento mais baixo. E uma outra coisa também que é muito importante é que eu faça aquilo que nós falamos anteriormente, de aferir as minhas composições. Por quê? Porque se de repente eu tenho uma obra organizada, uma obra que tem uma boa logística, eu posso fazer com que os meus profissionais sejam mais produtivos. Então, por exemplo, se o orçamento base levou em consideração que um pedreiro fazia 10 metros quadrados por dia de alvenaria, mas eu tenho aqui que eu tenho certeza que o meu profissional ele consegue executar 13, 14 metros, ou seja, ele é mais produtivo, isso vai fazer com que meu custo seja mais baixo. Então, fundamentalmente, é composições mais ajustadas, né? Gerenciamento de obra mais eficaz, torna uma obra mais barata e eu posso, então, ofertar um preço menor e ganhar essa obra. E a outra coisa fundamental é uma boa pesquisa de preço. São os dois pontos principais que eu vejo para que uma empresa ganhe uma licitação. Massa, interessante. Uma coisa que eu queria saber, qual o software que você geralmente utiliza para fazer o orçamento? Olha só, em relação a software, tá, pessoal? Eu gosto muito de falar para vocês que os softwares eles vieram para facilitar o trabalho do profissional. Agora, tem dois problemas aí que a gente precisa entender. Primeiro que os softwares eles desempregam. Tá? Por quê? Porque se antes eu precisava de vários profissionais para fazer um projeto, porque ia ter que desenhar prancha por prancha, veio o AutoCAD e um profissional só consegue fazer tudo. E agora veio o BIM e consegue fazer ainda mais rápido. Então, se antes eu precisava de 20 profissionais, com o AutoCAD eu precisava só de 5, com o BIM agora eu preciso só de 1. Entendeu? Então, tem esse lance. Isso vai fazer com que o quê? Com que não vá ter vaga para todo mundo. Mas os mais bem qualificados sempre terão oportunidade. Botem isso na cabeça. Agora, um outro erro bastante grande dos estudantes e profissionais de engenharia é achar que o software substitui o profissional. Então, vou dar um exemplo aqui. A pessoa não entende nada de projeto de estrutura de concreto armado, né? Até o nosso amigo Rangel lá estava aí ainda há pouco na live. E aí ele acha que se ele for lá e fizer um curso do software X, ele é projetista. E não é. Por quê? Porque se eu simplesmente começo a usar um software e não sei o que eu estou fazendo e não consigo analisar os resultados desse software, eu virei um apertador de botão. Eu não sou profissional de engenharia. Então é preciso que eu tenha a base de conhecimentos sólidas para que aquele software seja apenas uma ferramenta minha e não uma muleta. Qual é a diferença de ferramenta e muleta? Porque a ferramenta, se eu tiver, eu faço mais rápido e faço melhor. A muleta, se tira de mim, eu caio. Então tem muita gente que o software acaba sendo uma muleta. A pessoa não sabe fazer aquele serviço. Ela aprendeu a operar um software, apertar botão, tá certo? Sim. Agora, em relação a isso, depende muito, pessoal, do tipo de orçamento que vocês vão fazer. Exemplo, uma empresa privada que não vai participar de licitações, a grande maioria dos casos ela consegue fazer o seu orçamento em Excel, puro e simples, tá certo? Agora, à medida que ela vai fazendo orçamentos maiores ou que vai participando de licitações, um software se torna fundamental, principalmente pelo fato de otimizar o teu serviço. E dentre as áreas da engenharia todas que eu conheço, hoje a área de orçamento é uma das áreas que os softwares são mais baratos. Né? Ou seja, um bom software de orçamento hoje, eu posso pagar aí uma anuidade por ano, R$ 200, por exemplo. Né? Ou seja, se tu fizer um só orçamento no ano todo, tu já pagou o software, que é R$ 200. E aí tem gente que às vezes para economizar os 200,
fica fazendo no Excel e aí tem um trabalho muito maior, Sim. tá certo? E aí a pergunta, qual software que eu utilizo? Eu já utilizei vários softwares. Hoje o que eu utilizo, na verdade, ele não é um software, ele é um sistema chamado Orça Fácil. Só que o fácil, pessoal, não se escreve fácil de facilidade, não. É Orça, F-A-S-C-I-O, que é o sobrenome do desenvolvedor desse sistema, que é o Antônio Fácil. Esse sistema, eu utilizo ele pela internet. Então, ou seja, ele tem uma grande vantagem. Eu não preciso estar andando com o meu computador debaixo do braço. Em qualquer lugar do planeta que eu tiver, se eu tiver internet, eu consigo acessar os meus orçamentos, fazer os meus orçamentos, inclusive pelo próprio celular. Apesar que pelo celular eu não recomendo muito, que não é tão ágil. Agora, em compensação, a única desvantagem dele é exatamente a mesma vantagem. Porque se eu estiver lá no meio do interior que não tem internet, eu não tenho como acessar, né, o meu sistema. Agora, eu posso exportar todos os relatos, tudo que eu fiz, o orçamento, tudo, para Excel, tá certo? Então essa fica a minha dica aí, é o sistema Orça Fácil que eu utilizo. Galera, eu vou começar a abrir para as perguntas, então vocês podem estar mandando suas perguntas aqui nos comentários. Vou olhar aqui algumas que já foram feitas. A Lari Dantas perguntou: muitas obras no meio da execução têm que ser planejadas novamente pelo planejamento inicial, não ser feito de forma assertiva? Tem duas situações. Primeiro que realmente pode acontecer isso, de eu não fazer um bom planejamento, tá certo? Isso pode acontecer por vários motivos, porque o projeto não é bom, porque quem fez o planejamento também tem alguma deficiência, ou porque os projetos estão incompletos, enfim. Agora, tem muitos casos que o planejamento foi muito bem feito. Só que acontece, pessoal, que é praticamente impossível tudo aquilo que eu planejei dar exatamente igual na execução. É só tu imaginar o teu dia a dia. Faça a sua agenda diária das suas atividades. Hoje eu preciso fazer isso, 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 isso. Se no nosso dia a dia, que é só um dia, eu não consigo fazer tudo exatamente igual está ali, por quê? Porque surge uma coisa no meio do caminho, uma coisa que não está no meu planejamento aparece, algo que eu ia fazer não deu certo porque faltou alguma coisa. Imagina numa obra que vai envolver, às vezes, dezenas, centenas de funcionários, né, com vários serviços acontecendo ao mesmo tempo, que eu dependo de terceiros como fornecedores. É claro que durante a execução da obra, o meu planejamento ele vai ali fugir um pouco. Agora, qual é o principal papel do profissional de engenharia que tiver no canteiro de obras? E essa é a maior dica que eu posso dar para vocês. Né? Desde que eu era estagiário, que eu era aquele cara que eu entendi que estar dentro da obra é ser um gerente. É muito mais eu ser um administrador do que praticamente eu ser um engenheiro. Eu vou precisar administrar o quê? Estoque, consumo, produtividade de operário, o planejamento. Então, o que acontece? Se eu tenho esse controle, se ali naquela semana um determinado serviço já fugiu do planejamento, é fácil eu corrigir. Agora, se eu espero um mês inteiro para poder saber se minha obra está atrasada ou está adiantada, eu vou ter problema. Então, eu vou dar só uma dica para vocês aí. Como é que eu fazia quando eu estava lá executando obras? Eu pegava o meu planejamento, o meu cronograma da obra toda e dividia ele por semanas. E toda semana eu sabia o que eu precisava fazer. Olha, nessa semana eu preciso fazer isso, isso, isso e isso. Chamava a minha equipe de mestre de obra, de técnico de edificações, na segunda-feira de manhã. Olha, nossa meta da semana é essa. Na sexta, quando encerrava o expediente, chamava eles de novo. E aí? Conseguimos cumprir o quê? Cumpriu isso, isso, isso. Opa, isso aqui não cumpriu. Não cumpriu? Vamos entender agora duas coisas. Primeiro, o que fez com que não cumprisse, para que eu possa corrigir e não acontecer mais isso. E segundo, o que eu preciso fazer para recuperar esse serviço, esse atraso que aconteceu nesse serviço. E aí eu vou tomar, então, medidas corretivas. Então, o meu planejamento, meu cronograma durante uma obra, ele é móvel. Ele vai mudando todo o tempo. O que eu preciso fazer é ficar analisando, controlando para eu fazer os ajustes necessários e a obra terminar no prazo. Tá certo? Entendi. O Angie Cleberson está perguntando:
Saber interpretar o projeto é um dos principais fatores para realizar um bom orçamento? Exatamente. É uma das principais coisas, e foi o que eu falei aqui logo no início, né? Eu tenho que ter um bom projeto e tenho que saber ler e interpretar o projeto. Então, e é aquilo que eu falei, se eu não tiver aquela experiência naquele tipo de obra, vai ser muito difícil que eu consiga ler o projeto adequadamente, tá certo? Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa chegue para mim e diga o seguinte: Murilo, eu quero que tu faça um orçamento de uma base que vai ser instalada na Lua. Eu nunca executei esse tipo de serviço, eu vou ter dificuldade. Então, o que eu faço nesse caso? Eu chamo um profissional que já executou uma obra similar para que a gente possa fazer junto. E aí ele vai ler o projeto, porque ele vai conseguir enxergar naquele projeto muito mais detalhes, porque ele tem experiência, ele já viu acontecendo, do que eu que não executei. Tá certo? Show. Rosilaine está perguntando: quais os erros mais comuns durante a elaboração de orçamentos? Eita, essa daí dá uma live. Só essa pergunta. Inclusive, eu já fiz uma live, tá até no meu YouTube, que chamava os oito principais motivos dos orçamentos darem errado. Então, assim, tem vários. Então, primeiro, projeto ruim. Segundo, um profissional que não tem experiência naquele tipo de projeto. Terceiro, identificação dos serviços de forma errada. Isso pode acontecer pelos dois motivos anteriores, ou porque o projeto é ruim, ou porque o profissional não é experiente. Quarto, não conseguir quantificar adequadamente os quantitativos. Quinto, não utilizar composições de custos corretas, com coeficientes que sejam inadequados, seja de consumo de material, seja de produtividade operário. Um outro fator muito importante, a falta de uma boa coleta de preço, de pegar o telefone e ligar, né, em vez de pegar valores pela internet, por exemplo, valores em Sinap. Então eu preciso pegar meu telefone e ligar. Não pensar corretamente nos custos indiretos, isso eu percebo em 99% dos orçamentos que eu recebo. As pessoas às vezes esquecem de colocar o canteiro de obra, a administração local da obra, enfim, todos os custos que elas vão ter para fazer aquele serviço, a mobilização, né, toda a estrutura para o canteiro de obra, depois a desmobilização dessa estrutura, BDI também inadequado, enfim, tem cada um desses aspectos eu posso ter uma possibilidade imensa de erros, tá certo? E somente uma experiência pode fazer com que a gente diminua essas possibilidades. Fernando Fraga está perguntando: de que maneira o BDI pode ajudar na elaboração dos orçamentos das obras? O BDI é um dos componentes, né, do orçamento da obra que tem que ser corretamente identificado. Um grande problema que tem hoje a nível Brasil é que muita gente primeiro nem sabe o que é BDI e do que ele é composto, tá? E claro que também seria praticamente impossível eu falar aqui nesses poucos minutos tudo sobre BDI. Mas o BDI ele envolve várias parcelas, que vai do lucro, às despesas indiretas e dentre essas despesas indiretas eu tenho, por exemplo, os impostos que a empresa vai emitir. E aí o que acontece muitas vezes, que por as pessoas não saberem exatamente o que é o BDI, o leigo, o cliente, muitas vezes ele pensa que BDI é só lucro. E o BDI é uma pequena parte do lucro. Na verdade, o lucro, na verdade, é a menor parte do BDI. Né? Não é o BDI todo. Então, o que acontece? Aí o que acontece é que muitos profissionais de engenharia, enfim, por não saberem o que é o BDI, querem achar um número mágico. Aí pergunta assim, vem cá, pessoal, quanto é o BDI para construção de casa? Pô, isso depende de vários fatores. Onde vai ser essa casa? Se nesse local onde eu vou construir essa casa, se eu já tenho uma estrutura lá, o prazo da obra, enfim, envolve uma série de fatores. E isso tudo é calculado, tá certo? Então, errar no BDI é um pecado muito grande e pode fazer com que a empresa tenha sérios prejuízos. Só a nível de curiosidade, quem quiser estudar um pouco mais sobre BDI, tá? Existe uma decisão, um acórdão lá do TCU, que é o acórdão 2622/2013. Lá os auditores fizeram uma decisão e eles fazem praticamente um livrinho de BDI explicando o que é cada parcela, como calcula, tudo direitinho.
Só para vocês entenderem aí, o pessoal que lá no final, eu sempre falo isso, o pessoal que tirar um print dessa live, marcar o meu perfil e marcar o perfil do CREA Júnior, SSA, eu vou mandar para vocês um livrinho do TCU, que ele é bem didático, e para mim, ele talvez seja o melhor livro de orçamento do mercado, embora seja gratuito. E aí eu vou disponibilizar para as pessoas que fizerem esse print, marcarem a gente, vou mandar por direct para essas pessoas. Só um detalhe, se você tiver o perfil privado, eu não vou receber a notificação. Então, você manda um print para o meu direct, que eu vou enviar para você um livrinho do TCU bem didático sobre toda a parte de orçamento, e lá também fala sobre BDI. Tá vendo, galera? Não perca essa oportunidade, hein? Conhecimento nunca é demais. Coelho FLP está perguntando: VAR ou CUB para obras privadas? Bem, vamos lá. Só para poder explicar o que é esse VUR, né, e o CUB. Eu falei ainda há pouco que tu tinha me perguntado sobre os orçamentos paramétricos, né, a estimativa de custo, que é o valor por metro quadrado, tá certo? E aí eu falei para vocês que tem duas maneiras de pegar esse valor. Quanto é que custa um metro quadrado de uma casa, aproximadamente? Eu posso pegar isso pelo site do Sinduscom ou o site CUB Brasil, tá? O que é CUB? Custo unitário básico, tá? De onde é que vem isso, Murilo? Esse CUB vem de uma norma, que é a norma NBR 12.721, lá que está estabelecido o que é o CUB. Então, os sindicatos das construtoras de cada estado precisam publicar esses custos todo mês. E esse é o chamado CUB. Então, se eu quiser ter essa noção, eu vou lá no site do Sinduscom da minha região, do meu estado, e busco essa tabela do CUB. Lá vai ter o valor por metro quadrado para alguns tipos de obra. Casa, prédios comerciais, galpão, casa popular. Agora, o SINAP, ele fez algo muito parecido com o CUB. Ele chamou lá de VUR, Valor Unitário de Referência. Só que o SINAP tem para vários tipos de obras diferentes, por exemplo, do CUB. Então lá no SINAP eu vou conseguir valor de metro quadrado de obra de quadra, de ponto de iluminação, de parada de ônibus, de escola, de creche, de unidade básica de saúde. Para poder encontrar lá no site do SINAP, tu vai no site da Caixa, né, Caixa Econômica Federal, www.caixa.gov.br, vai na aba de downloads, procura lá na letra S, SINAP, aí vai ter assim, SINAP, sumário das publicações. Tu clica lá e vai aparecer tudo que o SINAP tem. E lá vai ter, então, se não me engano de cabeça agora, 20 tipos de projetos diferentes com o valor do metro quadrado de construção. E o que o colega perguntou aí é se, por exemplo, numa casa, qual que eu escolheria? Pegar o valor do metro quadrado da casa pelo SINAP ou pelo CUB, levando em consideração que é uma obra privada. Ainda sendo uma obra privada, eu prefiro o SINAP. Por quê? Porque o SINAP, esse valor do metro quadrado, ele é feito com base no orçamento completo da casa, diferentemente do valor do CUB, que o valor do CUB, de acordo com a norma, são um valor só ponderado de alguns itens da casa. E o SINAP não, é com base no projeto completo. E outra que o valor do SINAP, ele é realmente feito por uma pesquisa de preços feita pelo IBGE. Eu considero mais transparente do que o valor do CUB, que é feito só uma pesquisa entre as construtoras daquele estado. Tá? Geralmente, tu vai perceber que o valor do CUB, o valor do valor unitário de referência do SINAP, é um pouco mais baixo que o valor do CUB, né, lá do Sinduscom. Então, eu particularmente, para todos os casos, públicos ou privados, eu prefiro utilizar o valor unitário de referência, o VUR, do SINAP. Entendi. O Arthur Germano está perguntando se utiliza BDI em reformas pequenas. Sim, porque o BDI, imagina que tu vai fazer uma reforma pequena. Aí tu vai lá, levanta todos os serviços que tu precisa reformar, né? Então tu vai ter lá a especificação do serviço, o quantitativo, ou seja, quantos metros quadrados de pintura, por exemplo, e tu vai ter o preço da pintura, que vai envolver a tinta, o pintor, enfim, todos os materiais, enfim, que ele vai precisar. Tá, mas eu não vou pegar uma obra, eu engenheiro, só para pagar o pintor e comprar a tinta. Cadê o meu lucro? Então, o meu lucro vai entrar o BDI, né? E também o que mais vai entrar no BDI? Quando eu terminar essa obra,
eu vou precisar emitir uma nota fiscal para o meu cliente, né? Que é a garantia até do cliente quando contrata uma obra. E onde é que vai estar esses custos dos impostos que eu vou pagar? Dentro do BDI. Então, se numa reforma pequena eu não considerar o BDI, eu vou somente ter custo para pagar os serviços, né? Ou seja, tinta, pintor, mas não vai sobrar nada para mim e nem para pagar meus impostos. Entendi, faz sentido. O Wesley JC está perguntando: qual a recomendação para usar a tabela SINAP, sendo que faço obras privadas, sem impostos ou funcionários registrados? Muito boa pergunta do Wesley. É verdade, Wesley. O SINAP, ele considera para todo e qualquer serviço que eu vá contratar o meu trabalhador na carteira assinada. Então, eu vou ter todas aquelas despesas que vocês imaginam. Férias, 13º, INSS, FGTS, e etc, etc, etc. Isso é o que eu chamo de encargos sociais. Na obra privada, principalmente aquelas obras menores, geralmente eu não vou contratar o meu profissional na carteira assinada, registrado. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com ele um contrato de empreitada. Mas é muito importante que vocês tomem cuidado de realmente fazer um contrato, tá? Para evitar até problemas futuros de ações judiciais, né? O operário entrar na justiça contra você ou contra a sua empresa. Então tem toda uma preocupação que tu tem que ter com a parte formal. E para isso é muito importante ter sempre do seu lado um contador de confiança, né? E também uma assessoria jurídica, quando necessário. Então o que acontece? Nesse caso, por isso que eu disse que o SINAP eu não posso ficar refém dos valores que tem lá, porque os valores que tem lá levam em consideração esse tipo de coisa. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso saber quanto custa para eu contratar o meu trabalhador aqui avulso, na empreita. E para isso eu preciso de duas coisas. Ou, se eu já tiver conhecimento, né, se eu já fiz várias obras dessas pequenas de reforma, eu já sei mais ou menos quanto custa, porque eu já fiz várias vezes esse serviço, muitas vezes com os mesmos profissionais, então eu já tenho essa referência de valor para eu saber, por exemplo, quanto que um pedreiro cobra por metro quadrado de piso assentado. Cada região é diferente, mas eu posso saber já na minha região quanto é. Se eu tenho essa dificuldade, qual é a dica que eu dou para vocês? Imagina que tu vai pegar a tua primeira obra, e aí eu preciso saber quanto é que eu vou cobrar para o meu cliente. Ora, mas para poder eu saber quanto eu vou cobrar para o meu cliente, eu preciso saber quanto é que o pedreiro vai me cobrar. O que eu faço? Eu levo o pedreiro lá comigo. Rapaz, achei o pedreiro, vamos lá comigo olhar uma obra ali. O que a gente tem que fazer aqui? Olha, esse piso, é isso aqui, é isso aqui. Pronto, olhamos tudo. Saí da obra com esse meu operário, que eu vou contratar ele por terceirização. Eu chego, tá, e aí, quanto é que tu me cobra pelo metro quadrado de piso? Tanto. Quanto tu me cobra pelo serviço tal? Tanto, tanto, tanto. Então, mais uma vez, é fundamental essa pesquisa com os meus fornecedores, seja de material, seja de mão de obra. O Coelho FLP está perguntando aqui: na questão de contratação de funcionários, vejo muitas construtoras contratando apenas funcionários com MEI. Qual a vantagem de contratar por MEI ao invés por carteira? A principal vantagem é que tu dribla, entre aspas, a legislação trabalhista, né? E aí todas essas obrigações que eu acabei de falar aqui. É mais burocrático, né? É mais burocrático a contratação de alguém com carteira assinada e geralmente é mais caro. Então, o MEI, né, que é o microempreendedor individual, é uma forma de eu ter uma contratação mais célere e com um custo menor. Porque aí eu faço um contratinho com aquele profissional e isso traz maior segurança para a minha obra e geralmente um menor custo. Mas, volto a dizer, é muito importante, pessoal, nessas contratações de MEI, que vocês tenham aí uma assessoria boa de um contador, de um advogado, para vocês não entrarem numa furada e depois sofrer algum tipo de ação judicial em relação a isso. Murilo, agora tem uma dúvida minha. No SINAP, quando a gente acessa lá, tem orçamentos com desoneração e sem desoneração. Eu sempre me perguntei um pouco qual a diferença, sabe? O que impacta nessa diferença? Eita, essa explicação é longa, mas eu vou tentar resumir aqui. Olha só, quantos minutos a gente ainda tem? 10 minutos mais ou menos, né? Vamos lá. Minutos. Olha só, a desoneração foi uma medida do governo para incentivar a construção civil, tá? Por quê? Toda vez que eu contrato um trabalhador com carteira assinada, eu, empresa, sou obrigado a recolher o INSS sobre a folha de pagamento, tá certo?
Então, observe como o INSS ele é guloso, porque eu desconto uma parte do trabalhador, bem descontado lá no contra-cheque do trabalhador, uma contribuição para o INSS, que é a contribuição do empregado. Mas eu, empresa, preciso pagar mais uma contribuição para o INSS. Tá? E essa contribuição ela é de 20%, no caso do empregador, do patrão, que tem que recolher o trabalhador, 20% do salário dele. Então, imagina que eu tenho uma obra com 10 funcionários, cada um ganhando R$1.000. Eu vou recolher R$200 de cada um, ou seja, R$2.000 por mês, vou pagar para o INSS. Eu, empresa. Tá? Então, o que foi feito uma legislação para quê? Olha, empresa, para poder incentivar a construção civil, isso foi lá em 2013 que começou isso, você vai ter agora uma forma de optar se você quer pagar esse 20% sobre a folha de pagamento do INSS ou 4,5% do valor da obra. Isso é o que eu chamo de desoneração. Ou seja, a desoneração é o quê? A empresa optar se ela vai querer recolher o pagamento do INSS dela 20% sobre a folha de pagamento ou 4,5% sobre o valor total da obra. Um ou outro. Se for desonerado, o nome já está dizendo, eu não vou pagar o INSS sobre a folha. Eu vou pagar só 4,5% do valor da obra. Se for não desonerado, eu vou pagar só 20% sobre a folha e não vou pagar os 4,5% do total da obra. E aí eu tenho que fazer o que enquanto orçamentista? Avaliar as duas situações. Qual que vai ser mais vantajoso? Um ou outro. Geralmente, para obras comuns, né, que numa obra comum, por exemplo, construção de uma casa, mais ou menos o custo que eu tenho com o operário é mais ou menos o custo que eu tenho com o material. É um equilíbrio ali entre material e mão de obra, custo. Para esses casos, a desoneração é mais vantajosa. Então, por isso, toda vez que a pessoa quer ter uma primeira noção do custo de uma obra, eu falo, olha, vai pelo desonerado, que geralmente ele é mais vantajoso. Aí volta aquela questão do software, né? Eu fazer isso no Excel, verificar se a opção 1 é melhor, se a opção 2 é melhor, dá um trabalho enorme. Eu fazer isso com um software de orçamento é 2 cliques. Eu clico aqui, vejo como é que ficou. Clico aqui, vejo como ficou. Então é muito mais rápido, tá certo? Entendi. Uma outra pergunta, acho que é a última, mediante ao tempo, aquela estudante que está logo no iniciozinho da graduação, que não sabe muito sobre orçamento, o que você indicaria, por onde que ele tem que começar, se for do interesse dele se aprofundar, né, na área de orçamento? Imagina também que ele não está estagiando. Bem, vamos lá. E aí, para esses alunos, eu tenho aqui, eu já ia falar sobre isso, né, que deu certinho a pergunta. Pensando nisso, eu desenvolvi um workshop, tá? Com 4 aulas, grátis, tá? Sem pegadinha, para quem quiser dar os primeiros passos em orçamento, tá certo? Então, quem estiver assistindo a live aqui e quiser fazer 4 aulas comigo, grátis, agora em junho, dia 8 de junho começa, baixa depois, me mandar um direct e falar, Murilo, eu quero participar do workshop. Que aí eu mando o link para a pessoa se inscrever, tá certo? Vão ser 4 aulas que eu vou ensinar do zero até a pessoa ter um orçamento completo. E, inclusive, vou ensinar de 2 formas, pelo Excel e pelo Orçafácil, que é o sistema que eu utilizo, tá certo? Agora, se a pessoa disser, não quero aprender com o Murilo não, porque o Murilo é chato. A outra opção é estudar por conta própria. E aí, a dica que eu dou é, aquelas pessoas que vão postar o print, né? Marcando o meu perfil, o perfil do CREA Júnior, eu já vou mandar para mim o melhor livro, que é o livro TCU. Então, devorem esse livro. E o outro livro também, que eu acho muito interessante, né? É esse aqui, ó, do Aldo Doria Matos, tá? Um livro muito bom, bem didático, sobre orçamento de obras. E se Deus quiser, em 2021 vai ter o meu livro, que eu estou terminando de escrever ele. Nossa! Né? Então são essas possibilidades aí. Então, assim, saibam que quem for querer atuar na área de orçamento de obras é uma área que tem muita oportunidade, porque as obras não param nunca, né? Imagina uma licitação, eu vou ter vários profissionais envolvidos, porque cada empresa vai ter um profissional, chega a participar de uma licitação 30
empresa, então cada uma contrata um orçamentista, tá certo? Então é uma área que tem muita oportunidade. Por outro lado, tem pouca gente que atua nessa área, que tenha domínio, que seja bom. Então quem tem conhecimento tem oportunidade. E agora uma coisa importante, não existe ainda uma norma, né, sobre orçamento. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa que vai nessa área, ela vai ter que estudar para o resto da vida, ficar todo o tempo se atualizando. Por quê? Porque sai uma decisão judicial aqui, um acórdão ali, uma lei nova, um decreto, e aí eu preciso estar todo o tempo atualizado, tá certo? Então essa é uma grande vantagem, né? As pessoas às vezes participam de 1.500 grupos de WhatsApp, e até muitos de engenharia, mas tem muitos grupos aí que as pessoas conversam um monte de coisa nada a ver e tal. Então essa é a vantagem da pessoa ter um bom grupo de WhatsApp, né, de orçamento, porque as pessoas vão falando as novidades. Pessoal, vocês viram que saiu essa decisão judicial, e aí a pessoa vai se atualizando. Uma outra coisa também, existem alguns sites que mandam para você as últimas novidades. Né? Por exemplo, de novo, eu vou falar aqui do Orça Fácil. Então, pessoal, eu não sou dono do Orça Fácil, nem sócio, nem nada, tá? É só porque eu recomendo mesmo, que é o que eu uso. Mas o Orça Fácil, quando tu cadastra o e-mail lá, ele toda semana manda para ti um e-mail com as principais novidades, né? Outra coisa também para quem trabalha com obra pública, TCU. Lá no TCU, também no site TCU, tem um local que tu coloca teu e-mail lá e eles te mandam semanalmente as principais novidades. Agora, não adianta eu comprar o livro, eu me inscrever no workshop do Murilo, eu fazer a assinatura lá das notícias do TCU, se eu não pegar isso aqui, ó, e abrir e estudar. Ou se eu não me inscrever no workshop e assistir às aulas. O conhecimento ele não passa por osmose. Não basta eu ter o livro, eu me inscrever no workshop, se eu não estudar, tá? Então, por isso, eu preciso realmente de uma dedicação minha para estudar e me capacitar, tá certo? E aí, só para que muita gente perguntando aqui, só para lembrar, quem quiser fazer o workshop com 4 aulas, terminou aqui, manda um direct para mim dizendo que quer fazer o workshop, que eu mando o link de inscrição. Então, faltando só 3 minutinhos para a gente encerrar. Eu queria agradecer muito a sua participação na nossa live. Foi realmente incrível, aprendi várias coisas, tirei várias dúvidas aqui. Acredito que o pessoal tenha gostado muito. Então, de lembrete, quando acabar a live aqui, se você postar um print, marcar o arroba do CREA Júnior, Bahia SSA, o arroba do Murilo, vocês vão ter direito a um PDF do livro. E quem tiver interesse no workshop, de novo, manda um direct para Murilo, beleza? Outra coisa, quando acabar a live, a gente vai disponibilizar um link para você responder um testezinho de proficiência. Se você acertar 70%, você vai ganhar certificado em até 15 dias pelo CREA Júnior, beleza? E é isso, galera. Muito, muito obrigada. Valeu, até mais. Show, até.